aí, galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dandara, esse é meu canal e se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação e me segue nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é o tão esperado meu relato de parto. Então, bora pro vídeo. Não liguem essa minha cara, tá? Toda sem maquiagem e tudo mais. Eu tô gravando no tempo que eu tô conseguindo. Poderia estar dormindo, descansando, aproveitar que ela dormiu um pouquinho, a casa tá limpa, mas estou aqui gravando pra vocês. Então me valorizem, porque eu estou morta de cansada. Enfim, vamos lá. Bom, tudo começou no meu primeiro pré-natal. Quando eu descobri que ele tava grávida, eu fui ter a primeira consulta pré-natal. E aí o enfermeiro perguntou pra mim se eu pretendia ter parto normal ou cesárea. E aí ele falou que atrás do cartão da gestante, eu não tô com ele aqui agora, senão eu mostrava pra vocês, tem o nosso hospital de referência, né? Cada posto de saúde tem um hospital de referência que é o mais próximo da sua casa. E no meu tinha dois. Era o Hospital Campo Limpo, que é aqui do lado, né? Dá pra ir a pé. E a Casa de Parto Ângela, que é uma casa de parto natural, né? Humanizado. Parto normal humanizado. E eu tinha ouvido falar coisas horríveis do Hospital Campo Limpo. Ouvi que lá eles não respeitavam as mães, sabe, as escolhas, que eles tratavam a gente mal, que era um matadouro, que era muito sofrimento, que tinha muita violência obstétrica, então eu morria de medo de ter lá. Então eu fui logo para a segunda opção, que era a casa de parto natural, Casa Ângela, né? Então beleza. Na minha cabeça, eu tinha decidido que seria na Casa Ângela e ninguém de lá do posto de saúde explicou que tinha que entrar em contato com eles, fazer cadastro e tudo mais. Eu achei que simplesmente no dia do parto, quando eu estivesse ganhando neném, eu ia pegar um táxi, um carro, sei lá, e ia pra lá e pronto. Aí quando eu tava com 30, acho que 32 ou era 34 semanas, eu não me lembro direito, eu tava conversando com a minha amiga Doula Isa. E aí eu falei pra ela que eu queria ter, né, na casa de parto Ângela. E aí ela perguntou pra mim se eu já tinha feito cadastro e me explicou que tem que fazer cadastro e que no final da gestação tem que fazer acompanhamento lá na casa de parto. E aí eu corri pra fazer o cadastro, porque você tem que fazer o cadastro lá com 30 semanas e eu já tava com 34. Aí eu entrei lá no site deles, comecei a seguir eles no Instagram. E aí eu entrei no site deles, fiz o cadastro, fiquei esperando eles me responderem, eles demoraram. Quando eles me responderam, eu tava com 37 semanas já. Aí eu peguei e marcaram uma consulta pra mim, eu fui. Até achei a consulta meio desnecessária, porque eles olham tudo, gente. Até minha periquita olharam pra ver se não tinha nenhum caroço, nenhuma bolha, nada. Porque se tiver alguma coisa, você não pode ter filho lá. Eles não fazem cesárea lá, eles não usam anestesia, é tudo natural. Não sei se induzem parto ou não, mas enfim. Aí eu fui lá, né, e tal, eles fizeram um monte de pergunta, viram o meu peso. Eu tava com 83 quilos, se eu chegasse a 85 eu não ia poder ter meu bebê lá. A minha pressão tava ok, eu precisava fazer um exame que vê a glicose no sangue, né, que é a de curva glicêmica, que o posto de saúde não tinha pedido pra mim, falou que não era necessário. Eles falaram que era, então eu tive que pagar particular porque não dava tempo de esperar o SUS. Eles queriam o ultrassom também, no SUS só ia ter pro final de agosto, e aí final de agosto ela já ia ter nascido, então eu tive que pagar também pra fazer um ultrassom, tipo, tudo correndo às pressas, porque ela podia nascer a qualquer momento e eu queria ter na casa Ângela, né? Então eu tava fazendo tudo. Aí, com 38 semanas eu fui de novo, né? Eu tive outra consulta lá, era uma por semana. Eu tava até de saco cheio, porque eu tava tendo consulta no posto de saúde e na Casa Ângela. E era basicamente a mesma coisa. Tipo, pesar, ver minha pressão e anotar num papel. Tipo, já tava anotado lá na carteirinha. O posto de saúde, eu tinha consulta com o posto de saúde, eles anotavam na carteirinha. Eu chegava na Casa Ângela, em vez deles olhar a carteirinha, eles faziam a mesma coisa. Aí eu tava de saco cheio já. Enfim, aí fiz o exame do cotonete também e tal. Aí eu tava com 38 semanas e alguns dias. Agora vai começar a parte interessante. Aí foi assim. Foi, deixa eu ver, na sexta-feira eu tava com 38 e
terça, quarta, quinta, sexta. 38 semanas e 4 dias. Na sexta-feira eu comecei a sentir umas dor. Não, tipo assim, na quinta-feira eu tava tomando banho e eu tava sentindo muita cólica. E aí eu tava pensando, gente, as pessoas falam que a gente sabe quando é contração, mas eu tô sentindo só cólica, tipo, como que eu vou saber? E se essas cólicas forem contração, será? Tipo, como que eu vou saber que tá na hora? Mas beleza, era só cólica, né? Tranquilo. Eu dormia, melhorava um pouco. Quando foi na sexta-feira, eu comecei a sentir contração mesmo. Aí eu vi a diferença, porque era uma dor que vinha e voltava, e era nas costas, assim, tipo, eu tava com a cólica no pé da barriga, mas a dor que eu sentia era nas costas. Aí, só que, tipo, tava mais ou menos, né? Não tava numa intensidade muito alta, mas tava incômodo. Por exemplo, eu não tava conseguindo dormir, porque tava vindo, tipo, de 15 em 15 minutos, às vezes de meia em meia hora. Então eu tirava uns cochilos, mas eu não conseguia dormir, sabe? Aí, quando foi no sábado, aumentou um pouco mais. E aí tava de 10 em 10 minutos. Aí, quando foi no domingo, eu já tava muito cansada mesmo. Domingo de manhã, Não, aí antes disso, quando foi no sábado, na sexta-feira. Tá, volta. Na sexta-feira, eu comecei a sentir essa dor, né? E aí eu pedi pra minha prima me levar lá na casa Ângela pra eles fazerem o toque e verem. Eu estava com 1 de dilatação. Aí me mandaram voltar pra casa, falaram pra tomar um banho morno, que ia ajudar, que são pródromos, né? O corpo treinando pro parto, se preparando, tudo mais. No sábado, a dor piorou um pouco mais e o tempo também diminuiu. Em vez de ser de meia e meia hora, tava de 15 em 15 minutos. Aí, quando foi no sábado, de noite, saiu um corrimento estranho, assim, tipo, eu senti minha calcinha molhada e quando eu fui olhar, tinha um pouco de sangue. E aí eu fiquei um pouco assustada, né? Vou até deixar a foto aqui pra vocês, se você tiver estômago coisado, fraco, não veja. Aí eu peguei e falei pra minha prima me levar pra casa Ângela. Cheguei lá, tava com 2 de dilatação. Aí falaram a mesma coisa. São pródromos, volta pra casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Quando foi no domingo, eu já tava exausta, porque eu não tava conseguindo dormir e eu tava cansada de estar com aquilo de 15 em 15 minutos e tal. No domingo, foi de 10 em 10 minutos as contrações e estavam mais fortes também. Aí no domingo de manhã eu tava de saco cheio, não tinha nem comido, sabe? Eu tava muito estressada, muito cansada. Eu mandei mensagem pra Isa, né, minha amiga doula, e falei pra ela, né, das contrações e tudo mais. E eu comecei a controlar, né? Eu baixei o aplicativo chamado Contrações e comecei a marcar as contrações. E aí eu tirei print, né? Vou até deixar aqui também, e mostrei pra ela. E aí ela falou que tava vindo aqui pra casa, que ia ficar comigo e tal, né? Achamos que o bebê ia nascer no domingo. Beleza. Ela veio aqui pra casa e aí, quando ela chegou aqui, acho que era 1h30, por aí. Ela ficou aqui, a gente conversou, aí, né, decidimos fazer uma caminhada, fomos até o shopping Campo Limpo, que também é aqui perto, né? Andamos. No meio do caminho eu tendo contrações e as pessoas paravam, falavam, tá tudo bem, tá precisando de ajuda, o que que tá acontecendo? E ela tinha que explicar, não, tá tudo bem, tudo mais, né? Porque eu andava um pouquinho e parava porque vinha uma contração, tava desse jeito. Aí começou a ficar de 5 em 5 minutos as contrações. Beleza. A gente voltou pra casa, pedimos um lanche, como vocês viram aí no vídeo do parto. E aí eu fui pro chuveiro, porque ela falou que se fosse pródomos, o chuveiro ia me fazer relaxar e ia parar a dor. E se fosse trabalho de parto, ia continuar doendo, ia piorar, ia ritmar mais as contrações. Então, fomos pro chuveiro. Fiquei acho que meia hora sem contração. Beleza, viemos pra cama, já tava tarde já. Disso a gente conversou, viu TikTok, fez um monte de coisa. Assistimos Crepúsculo. E aí, durante a madrugada, não conseguimos dormir, nem eu nem ela. As contrações ficaram certinho, de 3 em 3 minutos. Tava doendo muito, eu não tava conseguindo tirar nem cochilos. Tava muito forte a dor.
mas mandamos mensagem pra casa Ângela e eles falaram que não era pra vir ainda. Eu já tava agoniada já desde sexta-feira com dor. E só saindo, tipo, descobrimos que aquele líquido com sangue que tinha saído era o meu tampão. E o meu tampão mucoso. E tava saindo toda hora, porque ele se regenera, né? O colo do útero vai dilatando, o tampão sai, aí faz outro, dilata mais, sai. Então ficava só saindo tampão o tempo todo. E aí, quando foi na segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, fomos pra casa Ângela. Chegamos lá, ela fez o toque e eu tava com 3 de dilatação. Então ela falou que era pra mim ficar um tempinho lá de observação. Se as contrações e a dilatação aumentasse, eu ia continuar lá, e se diminuísse, eu ia embora. Ficamos lá, como vocês viram lá no vídeo, eu tomei café, a gente almoçou, pegamos a bola, fomos pro chuveiro, e no chuveiro tava ritmado as contrações e tudo mais, de 3 em 3 minutos, as contrações durando 1 minuto e pouquinho e tudo mais. Aí, ela veio depois fazer o toque e eu continuei com 3 de dilatação. E aí ela falou assim que eram pródomos, né? Que era treinamento, que não era trabalho de parto, que ela ia encher a banheira com água morna, fechar as cortinas e me deixar lá relaxando, né? E tal. Se evoluísse, eu ia ficar lá, senão eu ia embora. Aí a Isa dormiu um pouquinho, porque ela também estava muito cansada. E eu fiquei na banheira, minhas contrações nem diminuíram e nem aumentaram, continuaram iguais. E aí a moça falou pra gente ir embora. Como eu ainda tava com 3 de dilatação, eu não poderia ficar internada. Voltei pra casa, pegamos um Uber, voltamos pra casa, quer dizer, a Isa foi pra casa dela porque ela mora muito longe e eu voltei pra casa. Cheguei aqui, era umas 4 e pouco, quase 5 horas. Quando deu 6:30 da tarde, eu não estava aguentando de dor e de exaustão. Eu tava chorando já, não tava aguentando. Tanto cansaço misturado com dor, com frustração, com tudo mais. Eu tava irritada por a mulher lá da Casa Ângela ficar falando que não eram contrações de trabalho de parto, eram treinamentos, que era pra mim ficar no chuveiro que ia passar, porque eu tava quase morando dentro daquele chuveiro. Meu pai tava até bravo porque tava gastando muita água. E não passava de jeito nenhum as dores, sabe? Aí eu peguei e mandei mensagem pra minha tia, falei que eu não tava aguentando de dor. E a minha tia falou pra gente ir num outro hospital que se chama M. Boimirim. Só que eu não queria ir lá, porque era muito longe, eu tava com medo deles me internar e eu não queria ganhar lá também. Daí eu perguntei se ela não me levava no hospital Campo Limpo pra mim tomar um remédio pra dor, porque se era contração de treinamento, eu poderia ficar assim por semanas. Eu tava com quase 39 semanas. Não, era segunda-feira, já tava com 39 semanas. Então podia ficar até 41 semanas com essa dor, eu não ia aguentar. Aí ela pegou e me levou. Aí ela falou, então tá bom, se troca, pega essas coisas que eu tô passando aí pra te levar no Campo Limpo. Chegamos no hospital Campo Limpo, 7 horas. Quando foi 7:30, 7:40, eu fui atendida. Expliquei pro médico o que eu tava sentindo, né? E ele foi fazer o toque. Aí ele falou pra mim, você tá com 5 e pouco de dilatação, quase 6, vai ficar internada. Aí eu falei pra ele que eu não queria ficar internada lá, porque eu ia ganhar na Casa Ângela. E aí ele falou pra mim, então tudo bem, você vai lá e tal. E aí, se eles não quiserem te internar, você volta pra cá que a gente te interna, porque lá eles são muito cheios de mimimi. Beleza. Peguei, saí, expliquei a situação pra minha tia me levou lá na Casa Ângela. Quando eu cheguei lá, a moça fez o toque em mim e falou que eu ainda tava com 4 de dilatação. Acho que ela falou 4. 4. E que ainda era contração de treinamento e que se eu não tava aguentando nem as contrações de treinamento, eu não ia aguentar as contrações do parto, não. Que era pra mim relaxar e ir pra casa e ficar embaixo do chuveiro. Eu já tava querendo socar a cara dela, então eu nem discuti, eu nem reclamei, eu nem fiz nada. Agradeci, peguei minha bolsa, falei, vamos tia, vamos voltar pro Campo Limpo. Aí minha tia, não, mas por que, não sei o que, já foi querer discutir com a mulher, vocês não vão internar ela, não sei o que, não é com 4 que interna, e não sei o que, não sei o que. Minha tia ficou discutindo com ela e eu entrei lá dentro do carro. Depois a minha tia voltou, me levou lá no Hospital Campo Limpo, daí eu fui falar com o médico que tinha me atendido, falei que eu ia ficar, que eu queria ser internada ali no Campo Limpo mesmo. Aí eles já me deram aquele negócio que a gente coloca, tipo um roupão, vesti. Aí eu tinha que entregar minhas coisas, né, pra minha tia, então entreguei tudo, o celular,
meus documentos, tudo. Fiquei sem nada. Aí a minha tia foi pra casa e eu fiquei lá sozinha, né? E aí, a hora que eu subi pra um andar lá, não sei que andar que era, acho que era o terceiro ou quarto andar, não sei. Mas eu subi lá e não tinha ninguém, assim, tipo, parindo, sabe? Daí tinha umas residentes de obstetrícia, tinha enfermeiros e tinha uma médica lá que era cesarista. Beleza. A hora que eu cheguei, eu tava razoavelmente de boa, então eu peguei e fiquei lá, conversei com as meninas, estavam ouvindo música, tinha um radinho lá, tava tranquilo. Aí me falaram pra mim caminhar, eu fiquei caminhando no corredor um tempo. Depois me falaram pra mim ir pro chuveiro, né, ficar na bola. E eu fiquei impressionada porque eu não achei que lá tinha essas coisas, eu achei que eu ia ser tratada super mal. Eu entrei nervosa lá, fui tratada super bem por todo mundo. E aí fiquei na bola, no chuveiro. Aí depois tinha um negócio chamado cavalinho, fiquei lá também. Aí as meninas, né, residentes, ficaram comigo, conversando, me dando apoio. Quando vinha contração, elas faziam massagem aqui, assim, nas minhas costas, sabe? Estavam sendo um amor. Aí teve uma hora que uma enfermeira foi fazer o toque em mim. E aí ela falou assim: ai, vamos ver, né? Eu acho que já deve estar perto da bolsa estourar. E daí, na hora que ela foi fazer o toque, a bolsa estourou. E aí ela falou assim: nossa, estourou, não sei o quê. Tipo, com uma cara tão falsa de surpresa. Aí uma residente olhou pra outra e fez tipo assim, ó. Aí eu já entendi que ela que tinha estourado a minha bolsa e tava fingindo que foi sem querer. Mas tudo bem. Naquele momento, eu só queria que meu bebê nascesse logo, porque eu não tava aguentando mais, gente. Desde sexta-feira, já era segunda-feira de noite. Eu já tava agoniada e muito cansada. Eu tava assim, ó, de sono. Enfim, depois que a bolsa estourou, eu estagnei no 7 de dilatação. Não dilatava de jeito nenhum. Eu já tava de madrugada e eu não tava dilatando. Aí a médica perguntou pra mim se eu queria cesárea ou se eu queria ocitocina, né? Que é aquele hormônio pra ajudar a dilatar. Eu falei que preferia ocitocina, ela colocou na veia e ficava uns pinguinhos assim, tipo, que demorava muito. Mas depois de um tempo, né, quando foi na terça de manhã, eu descobri que aquele negócio tava me fazendo sentir muito mais dor. Então, às vezes eu desligava o negócio, porque eu era elétrico, né? Porque eu já tava agoniada de dor. Mas enfim, aí vinha um médico e ligava de novo e perguntava o que tinha acontecido. Eu falava, sei lá, desligou sozinho. Enfim, e nisso eu tava sozinha, sem acompanhante e tal. Aí, quando foi bem de madrugada, meu pai saiu do serviço e passou lá. Acho que eram umas 4 horas da manhã. E perguntou se eu queria que ele subisse, né? Tipo, a mulher telefonou pra outra e falou assim: ah, seu pai tá lá embaixo, ele quer saber se você quer que ele fique aqui. Mas eu não quis que meu pai ficasse lá comigo. Por quê? Primeiro, eu tava basicamente pelada com aquele roupão meio aberto. Eu tava sangrando, eu tava, sabe? Toda hora vinha alguém fazer toque em mim. Eu ia ficar muito desconfortável com meu pai lá. Sem contar que com certeza ele ia ter bebido, porque ele vinha do trabalho bêbado sempre. Ele ia mais atrapalhar do que me ajudar. Então eu falei que não queria e aí ele foi embora e eu continuei lá sozinha. E nisso já tinha chegado muitas mulheres para parir. E as residentes que estavam comigo foram embora, acabou o horário delas. Então eu fiquei absolutamente sozinha. Sozinha não, porque era uma sala enorme, cheia de enfermeira e de vez em quando a médica ia lá. Mas ninguém para conversar comigo, para me apoiar e para me ajudar. Então eu tava agonizando sozinha. E aí eu tava com fome, eu tava com sono, eu tava cansada e isso aumentava mais a minha dor. Mas em momento nenhum eu tava gritando, eu tava gemendo, eu tava, sabe? Eu cheguei um momento que eu chorei, mas eu chorei quieta, ninguém conseguia nem escutar. E eu acho que por os médicos ver que eu tava quieta, eles estavam pensando que eu não tava dilatando, que não tava na hora e me deixavam lá sozinha. Aí fizeram um negócio cardiotoco para monitorar o coração do bebê. E o coração do bebê tava meio acelerado. E aí a médica veio falar assim pra mim, que o coração da bebê estava muito acelerado, que aquilo significava, como que é? Sofrimento fetal, né? O bebê estava em sofrimento fetal e que eu ia perder a bebê, que ela ia morrer, porque eu não tava tendo dilatação, eu tava no set há muito tempo, não tava indo, que eu não tinha passagem, sabe? Que a minha bebê ia morrer e que
ela tava trocando plantão, ela tava indo embora, então ela não podia fazer cesárea em mim. E que se eu tivesse família, era pra todo mundo se juntar e pagar em algum lugar uma cesárea pra mim, porque senão minha bebê ia morrer. Eu fiquei muito agoniada, muito agoniada. Foi aí que eu chorei. Ela foi embora e eu chorei. Tava com medo, eu ia perder minha filha, eu não tinha passagem, eu tava me sentindo inútil, eu tava cansada, eu tava esgotada. E eu fiquei muito mal. E eu não tinha como avisar ninguém, porque eu tava sem celular, né? E aí, eu tava até agoniada. Cheguei na enfermeira, falei, moça, ninguém come aqui não, eu tô morrendo de fome. Não tem café da manhã. E aí a moça falou, tem, mas ainda é 5 horas da manhã. Tipo, não tá na hora ainda, sabe? Eu perdi a noção do tempo lá dentro. Porque era escuro e porque não dava pra ver a luz do dia e porque eu já tava agonizando e tinha muitas mulheres grávidas. E o que tava me deixando agoniada é que todo mundo tava tendo bebê muito rápido. Tipo assim, a pessoa chegava aí passava um tempinho, ficava gemendo, ficava gritando. Aí daqui a pouco uma enfermeira gritava, doutor, tá nascendo aqui. Aí eles vinham, fechavam uma cortina, pronto, paria. Daqui a pouco a outra, daqui a pouco a outra e eu nada, sabe? Eu tava muito agoniada aí, todos os cardiotocos tava dando aceleração no coração dela e eu pensando, meu Deus, a minha filha vai morrer igual eu perdi a Sophie, eu vou perder a Sky. Nossa, eu tava muito mal mesmo, gente, assim, agoniada, não tava conseguindo nem rezar de tanta agonia que eu tava. Daqui a pouco a minha prima chegou. Eu falei, oi, o que você veio fazer aqui e tal? Ela, eu vim ver como que você tá. Eu falei, ué, você não vai trabalhar? E ela falou, daqui a pouco eu vou e tal. Daí, eu contei pra ela, falei que a médica foi embora e a médica falou que eu ia perder a bebê, que o coração tava acelerado, não sei o que, não sei o que. Nisso tinha chego um médico e ele mal tinha falado comigo, tipo, ele só tinha mexido no negócio, porque às vezes eu desligava e tal. Aí a minha prima perguntou pra ele, o que que tá acontecendo, não sei o que, ela precisa ir pra cesárea e tal. Aí ele falou, não, ele todo calmo, mas parecia que ele era, foda-se, mas na verdade não era o jeito dele. Enfim, aí ele falou, não, tá tudo bem, vai nascer de parto normal, o coração dela tá acelerado, mas a gente tá monitorando, nem sempre quer dizer sofrimento fetal, vai ficar tudo bem e tal. Vou fazer um toque nela agora. Aí ele fez um toque, aí ele falou assim, você tá com 9 de dilatação. Eu acho bom você ir pro chuveiro. Só que eu tava de saco cheio e ficar embaixo do chuveiro piorava a dor, então eu não queria. Aí eu fui pro chuveiro, a minha prima foi comigo, e aí eu. Deixa eu ver se ela vai acordar, que às vezes ela resmunga, sai e volta a dormir. Ela tá no carrinho. Enfim. Aí eu liguei o chuveiro e fiquei lá dentro do banheiro, mas eu não fiquei embaixo do chuveiro porque eu tava já irritada, eu tava agoniada, sabe? Assim, preocupada. Eu nem tava nem aí pra essas coisas mais, sabe? As enfermeiras falavam, fica na bola, não sei o quê. Eu falava, fica você, Eu já tava muito agoniada, muito, e com bastante dor. Mas eu não tava gritando, não tava nada. Eu tava na minha, tava irritada, mas eu tava quieta. E quando eu tinha contração, eu mesma fazia massagem em mim, sabe? Aqui nas minhas costas já tava dormente já, de tanto que eu dava murro, que eu fazia massagem. Aí eu saí do chuveiro, voltei pra cama. Eu nem tinha comido meu café da manhã. Antes de eu ir pro chuveiro, o café da manhã chegou, eu mordi um pedaço do pão, só, tipo, deixei lá em cima da cama, o pessoal jogou fora. Eu tava assim, meio desnorteada, irritada, sabe? Assim, eu não tava conseguindo fazer nada direito. Aí o médico falou que ia fazer um toque em mim de novo. Daí ele falou assim pra mim que eu já tava com 10 de dilatação, porém tinha alguma coisa que tava prendendo a bebê lá em cima, que ele ia colocar a mão, que quando a contração viesse, era pra mim fazer força, e ele ia tentar puxar, sei lá o que fosse, pra baixo da cabeça da neném pra me ajudar. E isso dói, viu? Nossa, pensa como dói demais. Aí eu fiz força umas 3 vezes, ele fez isso. Aí puxou, né? Daí ele falou assim: então tá beleza, você tá com 10 de dilatação, tá? Já pode nascer a qualquer momento. E aí ele viu minha tatuagem, né, no braço, esse aqui, ó. Born to Die, que é uma música da Lana Del Rey. Daí ele falou: você gosta de Lana Del Rey? Eu falei: sim. Aí ele foi lá e colocou a música da Lana Del Rey pra mim. Foi aí que eu vi que ele não tava era só o jeitão dele mesmo, né? Porque claro que Lana Del Rey é um pouco depressivo pro parto, mas o que valeu foi a intenção de querer me agradar, né? Enfim. Aí, depois disso, chegou uma mulher
que eu tava tão desnorteada, eu achei que era até a Isa, né? Inclusive, eu mandei mensagem pra Isa avisando que eu tava sendo internada no Campo Limpo, mas ela não viu minhas mensagens. Foi por isso que eu fiquei sozinha. Enfim, aí, que aconteceu? Chegou uma mulher bem parecida com a Isa, eu até achei que era ela no primeiro momento, depois eu vi que não. Aí ela fez o toque, falou que eu tava com 10 e falou que era pra mim começar a empurrar. Eu falei pra ela que eu não queria aquela posição, como que é? Ginecológica, sabe que quando você vai no ginecologista, que você põe uma perna assim, a outra perna assim e tal, eu falei que não queria, porque se você pesquisar é uma posição muito difícil, que vai dificultar ainda mais o parto. Então eu falei que não queria. Ela falou que tava tudo bem, eu achei até estranho, porque eu achei que lá eles não respeitavam a escolha da mulher, mas enfim, respeitaram. E aí ela falou que eu podia escolher qualquer posição e eu falei que eu não sabia qual. Aí ela falou pra mim ficar de 4 na cama, que algumas pessoas gostam dessa posição. E quando viesse a contração, era pra mim fazer força. Eu fiz isso 2 vezes e não tava sentindo que aquela posição tava me favorecendo. Então eu falei pra ela que não queria. Não tava dando certo. Aí ela falou pra mim deitar de lado, segurar uma perna e a outra perna apoiar nela. Tentei isso 2 vezes também, mas também não tava sentindo que tava dando certo. Aí veio uma enfermeira e falou que era pra gente ir pra sala de parto, que não era pra sujar ali e tudo mais. A sala de parto era ali do lado. Aí, na sala de parto, tinha umas luzinhas, uns pisca-pisca, ela até ligou pra mim e tal. Tinha um banheiro com chuveiro e tinha um quadro na parede com várias posições em que a mulher pode parir. Ela falou pra mim olhar o quadro e escolher o que eu quisesse. Eu falei pra ela que eu queria no chuveiro e ela falou que no chuveiro não ia ser muito favorável. Então, eu fiquei naquela dúvida de qual posição eu faço, porque todas as posições que eu fazia, eu sentia que eu não estava totalmente entregue. E depois eu entendi por quê. Porque não adianta a gente fazer força na hora que a médica quer. O nosso corpo vai dizer a hora de fazer força. E quando o meu corpo disse que era hora de fazer força, aí começou a dar certo. Do nada, automaticamente me deu vontade de agachar e fazer força. E eu não consegui me controlar, foi no automático. Foi o meu corpo, sabe? E foi aí que eu vi que tava na hora realmente de fazer força ali. E eu comecei a fazer isso. Toda vez que vinha contração, eu automaticamente abaixava e fazia força. E tinha uma enfermeira que tava ficando com raiva, porque ela disse que o bebê poderia cair nessa posição. Mas a médica falou que tudo bem, que não ia cair, que ela ia segurar e tava tudo bem. Aí, teve uma hora que eu senti que eu ia fazer cocô. E aí eu falei pra ela que eu não ia mais fazer força porque eu tava sentindo que eu ia fazer cocô. E ela falou que tudo bem, que se eu fizesse cocô era normal, porque o bebê tava passando já, tava quase saindo da cabeça. E aí ele empurra, né, atrás, né, o ânus. Então, se tivesse cocô ali, ele ia sair, não ia ter jeito. Mas que ninguém ia me constranger, que era uma coisa normal, que tava tudo bem. E aí eu fiz força e realmente eu fiz cocô, gente. Não foi muito, como a médica disse, mas eu fiz. Aí ela falou, você fez um pouquinho, eu vou te limpar e aí você pode continuar. Ela passou um papel lá e eu continuei fazendo força. Inclusive, um pouco antes de entrar em trabalho de parto, me deu vontade de fazer cocô e eu fui no banheiro. Aí, quando eu voltei do banheiro, o médico falou, onde você tava? Eu falei, fui no banheiro. Ele, fazer o quê? Eu falei, me deu vontade de fazer cocô. Ele, você tá maluca? Não pode. Quando você quiser ir no banheiro, você tem que chamar alguma enfermeira, alguém pra ir com você. E se o bebê tivesse nascido? Eu falei, daí eu ia segurar. Eu não ia conseguir cagar com alguém olhando pra mim, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, voltando. Aí chegou uma enfermeira, aí a enfermeira tava brava já, porque eu tava com essa posição. Aí teve uma hora que eu senti, né, tipo, ela encaixar. Eu senti coroar, eu senti a cabeça. E na hora que eu senti, eu não queria mais aquela posição. Eu fui pra cama. E aí, eu não sabia que posição fazer. Eu deitei na cama assim, ó, de frente, e não sabia que posição fazer, eu tava perdida. Aí, a enfermeira falou assim pra mim, fica nessa posição mesmo. Segura suas pernas. Eu seguro uma perna, você segura a outra. E quando vir a contração, faz força. Só que aí aconteceu 2 coisas. A primeira foi um estalo de descanso. O meu corpo queria pagar pra poupar energia. Tipo, eu fiquei totalmente assim. A mulher tava falando comigo. Eu falei, cara, não sei se você tá falando comigo de verdade. Eu não sei se eu tô aqui de verdade ou se eu tô sonhando de verdade. Eu tô bem. Sabe assim, brisadona. Aí a médica falou que era normal. Eu tava quase dormindo, quase dormindo. Acho que eu fiquei uns
3 minutos, assim. Daí eu acordei e... Acordei não, porque eu não tinha dormido. Aí, de repente, voltou a minha energia. Só que aí, do nada, me deu um clique de eu não vou conseguir. Aí eu falei, não, eu não vou conseguir, não tá dando certo. Tá doendo muito, tá todo mundo parindo rápido, o meu tá demorando, não vai dar certo, tem alguma coisa errada, eu não vou conseguir, eu não tenho força, e não sei o quê. E aí a médica e a enfermeira falando pra mim, não, vai dar certo sim, você vai conseguir sim, tá dando certo, já tá dando certo, você consegue, você é forte, mulher. Você tá aqui com 10 centímetros e não tá gritando, não tá berrando, não tá fazendo escândalo, você é forte pra caramba, você vai conseguir sim. E aí eu fui fazer força, doeu muito. E aí eu parei. Aí a enfermeira, essa enfermeira meio brava, falou assim: não, não faz isso, não para, não fecha a perna, porque a bebê já tá vindo, você faz isso, ela vai voltar pra trás, não faz isso. Você vai conseguir sim, olha só, presta atenção em mim. Você já tá conseguindo, já dá pra ver a cabeça. Eu tô vendo a cabeça, tá todo mundo aqui vendo a cabeça. Aí eu perguntei, né, pra minha prima, porque a minha prima ficou lá. Até faltou no serviço. Aí a minha prima falou, é verdade, eu tô vendo. Aí ela falou assim, a enfermeira, olha, você vai fazer uma força e você vai sentir arder, vai sentir uma dor assim muito forte, mas não para. Continua que é a cabeça que tá saindo. Você vai sentir uma dor muito forte, mas não para. Continua, respira e continua. Aí eu peguei, fiz força quando veio a contração, aí respirei fundo e fiz força de novo. E aí eu senti ela sair. Aí quando ela saiu, colocaram ela aqui em cima de mim. E foi aí que eu percebi o tanto de gente que tinha na sala. Tinha uns 5 alunos, sei lá o que que eles eram, mais 2 enfermeiras, mais a médica, mais a minha prima. Mas eu nem me liguei, porque eu tava tão desnorteada, eu tava na Partolândia, minha cabeça tava não sei aonde. Aí esperaram o cordão umbilical sair, a minha prima cortou. Não, esperaram o cordão umbilical pulsar, parar de pulsar. Minha prima cortou, ela perguntou se minha prima queria cortar o cordão umbilical, minha prima cortou, e aí levaram a Sky pra pesar, falei pra minha prima ir junto, porque eu já tava com medo, vai que alguém trocava ela, sei lá, dava fim na criança, não sei. Aí minha prima foi junto, né, ela nasceu com 3,520 kg, 50 centímetros, às 10h57 da manhã, tanto que na hora que ela nasceu, que a médica falou 10h57, eu achava que era de noite, eu tava tão desnorteada, tão perdida, que eu perdi a noção do tempo. Depois que eu fui ver que era de dia. Enfim. Aí depois a placenta saiu e ela falou pra mim que eu tive laceração de 2º grau, que é quando corta, né, lá embaixo, mas não foi eles que cortaram, cortou natural e tem lação de 1º grau, 2º e 3º, da minha foi de 2º. E ela falou que ia me costurar. Ela colocou anestesia, costurou, trouxeram a Sky de novo, colocaram aqui. E aí eu coloquei ela no peito, ela não mamou, mas enfim, ficou lá. E foi isso que aconteceu. Depois eles me limparam, né? E me colocaram numa maca lá no corredor junto com a Sky. A Sky tava de fralda e enrolada num pano, porque lá tava sem bolsa, tava sem nada. Eles só deixam levar bolsa quando a gente sobe pro 7º andar, né? Que é onde ficam os quartos. Deixa eu pegar minha neném. E tá aqui a Sky. E foi isso, gente. Aí depois eu fiquei um tempo no corredor, levaram comida pra mim. Depois de um tempo perguntaram se eu queria tomar banho, falei que sim. Uma enfermeira foi junto comigo. Ela não me deu banho, ela só ficou lá caso eu ficasse tonta ou acontecesse alguma coisa, porque a gente perde muito sangue mesmo. Nossa, eu não queria sair, parar de sair sangue. Inclusive tomei 2 injeções pra parar o sangramento, né? Foi na coxa ainda. E foi muito engraçado, porque quando ela tava me costurando, às vezes eu me mexia assim, sabe? Tipo, ela falava. Porque tava muito sensível. Eu falava, ai, desculpa, foi sem querer, foi involuntário. E ela, bem boazinha, né? Enfim, ela fez até um desenho com a minha placenta, né? Vocês viram aí no vídeo do parto. Enfim, eu mostro pra vocês. Mas quem não viu, vai lá assistir o vídeo, hein? Vai lá assistir o vídeo. Esse foi o desenho que ela fez com a placenta. Tá escrito assim, ó. Nasci de parto normal dia 26 de julho de 2022, às 10h57, pesei 3,520, medi 50 centímetros. Isso aqui eu não sei o que que é.
apesar, sei lá, alguma coisa, 9 e 10, 39 semanas no Hospital Municipal do Campo Limpo. Nasci com a ajuda da doutora Tamires e equipe. Mamãe foi muito forte. Parabéns e felicidades, Scarlett, árvore da vida. Eu achei muito lindo, eu quero colocar num quadro, né, pra ela guardar a vida inteira. Enfim, e aí depois eu tomei banho, daí eu voltei lá pro corredor e eu fiquei até, acho que 6 horas da tarde lá no corredor. E depois eu subi pra maternidade e o resto gravei lá pra vocês no vídeo do parto. Então foi isso, gente. E foi por isso que eu fiquei sozinha, mas no hospital também. Mas o importante é que deu tudo certo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like para ajudar. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E até o próximo vídeo, né, Sky? Falou, galera. Beijo. Tchau.